E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre dois assuntos envolvendo Israel. O primeiro foram aí sobre os fortes ataques que Israel sofreu por parte do Hezbollah, grupo que atua no sul do Líbano e atacou o norte de Israel. E o outro assunto envolve aí a maior anexação de terras por parte de Israel de uma vez só desde o Acordo de Oslo na Cisjordânia. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Caciquinho, professor de Geografia, e se você quiser saber mais sobre geografia, geopolítica, meio ambiente e outras coisas, já se inscreve aqui no canal, que você me ajuda muito, deixa seu like, que você colabora bastante para o crescimento do canal. Bora lá então entender um pouco mais sobre esses dois temas envolvendo Israel? Bora lá! E o primeiro tema envolve então o grande ataque aí sofrido por Israel. Esse ataque ocorreu por parte do Hezbollah, grupo extremista que atua no sul do Líbano, né? E esse grupo começou a atuar mais fortemente esse ano em apoio ao Hamas devido à guerra que acontece, né, entre a região da faixa de Gaza e Israel. Com isso, o Hamas também começou a atacar o território israelense, o norte do território de Israel, e com isso, esse último ataque, na última quinta-feira, foram cerca de 200 mísseis enviados para 20 bases israelenses, né? A grande maioria foi interceptado pelo grande domo de ferro israelense, então não teve grandes danos, teve 2 pessoas aparentemente feridas, mas sem grandes danos, porque Israel conseguiu interceptar grande parte desses mísseis. Vale lembrar que esse ataque ocorreu em uma retaliação por Israel ter matado um alto comandante do Hezbollah. Tá? Então Israel matou um alto comandante do Hezbollah na quarta-feira e aí com isso o Hezbollah fez esse ataque de mais de 200 mísseis tentando né, atingir bases dentro de Israel. Não foi tão bem sucedido, né, por causa desse domo de ferro que existe, mas foi uma tentativa e Israel, Netanyahu, já avisou, e aí entra a grande questão, Netanyahu já avisou que vai ter o quê? Respostas. Então, isso mostra que uma guerra entre o Líbano e Israel está cada vez mais próxima, ok? Vale lembrar, né, que o Hezbollah atualmente, até pela um Líbano enfraquecido politicamente, tem atuado inclusive, né, tem base dentro do governo libanês, é um partido hoje, né, dentro do Líbano, então ele atua dentro realmente da política, tá? Então tem uma força razoavelmente expressiva, principalmente, claro, no sul do Líbano. Então é possível que a guerra ela sofra, digamos, uma mudança da região da faixa de Gaza, onde aparentemente pelo Netanyahu já está muito bem controlado, né? E mude agora para a região aí do sul do Líbano. Então estamos cada vez mais próximo de uma guerra entre Líbano e Israel. E o outro assunto, né, o segundo assunto do nosso vídeo, é que foi aprovado uma anexação de terras na Cisjordânia, mas não foi qualquer anexação. Foi aí o maior plano de anexação de terras, cerca de 12 quilômetros, quase 13 quilômetros quadrados de anexação de terras por parte de Israel na Cisjordânia. Esse é o maior movimento de anexação de uma vez só desde o Acordo de Oslo, tá? Em 93. Desde a década de 80, Israel vem atuando, né, e anexando terras e arrendando essas terras na Cisjordânia. E com isso, expulsando os palestinos que vivem nessas áreas. O que acontece? Israel expande, né, o seu território para cima da região da Cisjordânia, né, e com isso vira uma terra pública. Se um palestino tinha uma casa ali, ele perde essa casa, ele perde esse território dele, né, e geralmente o que vem acontecendo, o governo israelense vai e arrenda essa terra para um israelense, tá certo? Então com isso você tem ali o que a gente chama de, né, uma colonização ocorrendo por parte de israelenses, uma ocupação ocorrendo por parte de israelenses em regiões que antes tínhamos os palestinos vivendo e eles literalmente são expulsos
aí da sua casa, da sua região, né, e acaba tendo que se refugiar em outras áreas. Atualmente são cerca de 500 mil judeus, né, israelenses que vivem nessas regiões anexadas, né, dentro da região da Cisjordânia. Vai lembrar que atualmente a Cisjordânia ela é comandada pela OLP, né, o grupo aí pela libertação da Palestina, e o único que inclusive o Netanyahu aceita, de certa forma, negociar pela paz na região. O problema é que depois dos conflitos entre Hamas, né, que está na faixa de Gaza, um outro ponto ali da região da Palestina, depois desse aumento desses conflitos, dessa guerra que está acontecendo, a região da Cisjordânia também vem apresentando aí uma instabilidade política muito grande, e com isso o Netanyahu aproveitou e expandiu mais ainda o seu território, colocando, né, essas terras, virando essas terras públicas para a parte de Israel. O OLP não consegue ter muita força para barrar esse avanço por parte de Israel na região da Cisjordânia, mas que gera cada vez mais tensões, porque essas terras se tornam públicas, né, por parte de Israel, e o palestino que vive ali, ele literalmente perde a sua terra e vai ter que buscar um outro espaço, uma outra região, né, para morar. E com isso vão se avançando condomínios, ocorre um avanço, né, de condomínios, principalmente nessas áreas, onde o governo acaba arrendando para um israelense viver ali naquela área, e consequentemente Israel vai expandindo cada vez mais o seu território. Essa então foi a maior expansão de terras desde o acordo de 93 de Oslo, que isso não iria acontecer, né? Mas a verdade é que isso, desde 96 até por uns 3 anos esse acordo foi respeitado, mas depois foram aí basicamente expansões atrás de expansões, e essa é a maior expansão de uma única vez que ocorreu, ou seja, tende óbvio a gerar mais tensões na região, ok? Bom, eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo de hoje, já se inscreva no canal, deixe seu curtir, deixe seu like, que você me ajuda bastante. Até a próxima, tchau, tchau!